Eu encontrei uma vez com o seu pai, você estava na TV Tupi fazendo justamente o Rosnal da Galileia. E eu encontrei, sim, casualmente com o seu pai, e ele me falou muito do Lima Duarte, da capacidade de improvisação que primeiro que o texto do autor do Rochinol da Galileia, que era o Júlio Atlas, que era um texto meio anárquico, meio caótico, e que às vezes o Lima Duarte precisava improvisar falas para encher linguiça. É verdade? Nossa, ele era terrível, porque às vezes ele levava a gente ao último das risadas e de repente tinha que parar e todo mundo ficar sério. E a gente não podia olhar para ele, porque daí não conseguia. Então ele se juntava com Laura Cardoso e de repente você via ele, não era nada que ele estava falando, ele estava fazendo bagunça. E você não conseguia ir para frente. E eu acho que isso continua até hoje, porque é muito dele, é muito especial dele. E improvisar era com ele mesmo, assim como era com o Gibe, que eu fiz bonzinhos até certo ponto com o Gibe. Não posso esquecer, porque foi uma série que eu trabalhei por 4 meses, eu acho. Era uma série semanal. Foi uma série assim, muito gostosa, muito divertida. Eu trabalhava com o Gibe, com o Dedé Santana, né? Que na verdade era o Arimari que era responsável, o Dino Santana, irmão do Dedé. E que os astros eram Vanderlei, Vanusa, Débora Duarte e Gerry Adriane. E era muito gostoso, porque quando você trabalha por um bom tempo... Isso era na Tupi, né? Na Tupi, que nem era no Rochinol da Galileia, você cria vínculo de família. Você cria vínculo de família. E eu não posso esquecer que eu era tratada como uma menina, sabe? Mesmo nos meus 19 anos. Ai, a Jalilinha. Ai, a Jalilinha. Era muito gostoso esse carinho que o povo tinha. E a sua vida era cheia de muito glamour? Você ganhava muito dinheiro? Não, muito pelo contrário. Eu ganhava, assim, o suficiente para eu poder continuar correndo atrás. Mas não cheguei a ganhar muito dinheiro. Porque como figuração eu ganhava 10 cruzeiros, né, na época, por apresentação, por participação. E como coadjuvante, eu chegava a ganhar até R$30. Mas ao mesmo tempo você tinha que comprar lanche, você tinha que pagar passagem. Eu ia e voltava todos os dias. De onde para onde? De Taubaté para São Paulo. Nossa. Todos os dias. Eu vou contar uma história que é atípica, né? O papai era militar aposentado. E o papai não se separou da farda dele. Não se separou. Ele era apaixonado pela profissão que ele viveu. Então, o que acontecia? A gente pegava carona. Papai me levava de carona para São Paulo. E me trazia de carona. Eu conto isso porque isso me traz muito orgulho, sabe? Orgulho de uma época sem medo, orgulho de um pai especial, orgulho de uma vida fantástica que eu tive. Porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de vergonha de contar algumas coisas que pode parecer muito chato, né? Eu não, eu tenho orgulho de contar que eu viajei de carona por mais de 4 anos nessa estrada da rodovia Dutra. Nunca vi acidente grave, nunca vi nada nunca triste. Foi assaltada, nunca viu drogada, não tinha nada de não. Às vezes o papai tinha dia que eu saía da emissora meia-noite. Aí a gente ia até o posto de guarda lá em Guarulhos, né, na época. Vinha de circular. Lá o papai pediu uma carona, a gente vinha embora. E 6 horas, às vezes, eu tinha que estar de volta para gravar. Numa dessas vezes, eu cheguei em casa, minha irmã tinha quebrado o braço em fratura exposta. Eu cheguei 2 horas, nós tivemos que voltar na mesma hora com a minha irmã para São Paulo. Aí fomos para Cruz Azul, eu cochilei no saguão do hospital. Porque eu tinha gravação às 6 horas. Gravação de externa num dia chuvoso. Loucura de da novela. Nada. Eu tinha a gravação do Rochinol da Galileia, que era a gravação de externas. E hoje a Globo tem esse poder fantástico de montar a externa tudo lá dentro. Nós não, nós fomos gravar em Carapicuíba. Era o outro lado da cidade, gente. Nós íamos na perua da Tupi, aquele monte de sardinha em lata, sorte que naquela época não tinha essa restrição de cinto de segurança,
o trânsito não era essa loucura, então a gente podia viver muito bem. Era muito feliz, muito. Nesse grupo ia Paulinho Figueiredo, Araciba Labanian, quando estava, né? Nesse caso estava a Patinha, que a gente chamava, que era a Patrícia Maio, estava a Tilde Franceschi, o Lima Duarte com a Laura Cardoso, gente, fazendo externa com a gente. Era uma pândega, era muito divertido. E depois você fez o normal, você foi dar aula? Terminei, dei aula, mas aí logo depois eu me casei. Aí eu fui dar aula para prezinho, essas coisas. Aí eu parei definitivamente, porque eu tive minha filha com problemas. E eu não conseguia administrar as duas coisas, sair para dar aula e cuidar da minha filha. Então eu fiquei cuidando da minha filha. Minha filha foi o esteio da minha vida. Eu não posso falar muito, porque eu choro. Realmente porque está próximo do aniversário da festa maior dela, que é a vida nova, né? Então, daí eu fui cuidar da minha filha. Mas aí chegou uma época que eu conheci uma diretora de escola, que ela falou, você não pode continuar assim. Aí ela já estava em fase escolar e ela me deu uma classe especial para dar aula. E eu me realizei como professora mais nessa classe especial. Você sentiu muita saudade da televisão nesse começo de nova vida? Ah, senti. Não vou dizer que não, porque senti. Eu tinha muita vontade. Mas daí eu falava assim, mas você optou pela sua família, então agora caminho, né? Eu não sei se chegasse alguma oportunidade, de repente, naquela época, se eu não mudaria de ideia. É que realmente eu estava num lugar completamente longe, né? De tudo aquilo que eu vivia. Você deixou para trás. Mas eu senti, sim. Senti. É normal, eu acho que todo mundo sente. É do ser humano. Hoje, estou dizendo esse mês atrás, coisa de 1, 2 meses, que eu entrei em contato com você, tentei o contato com você para te convidar para vir aqui, sempre me falavam, ela está na igreja, que tanto que você reza, me conta como é que é essa sua vida aí. Então, eu sou franciscana secular, né? O que é isso? Que pertence à Ordem Franciscana Secular, que é a terceira família de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando passou por aqui, ele deixou uma família, que é dos freis, a segunda, que é das mulheres, que são as clarissas, né? E a terceira para os leigos, que somos nós. Vocês podem participar. E é muito gratificante. Foi quando a minha filha faleceu que eu retomei minha vida de igreja, né? E eu conheci o Frei Pio Popolin, que ele me atendeu espiritualmente durante toda a época de esperança da minha filha, né? Então, ele era velhinho, ele era bem mais velho que eu, ele faleceu com 96 anos no ano passado. Então, eu comecei a participar mais por carinho a ele. E comecei a me apaixonar. Porque aqui a gente tinha São Francisco de Assis como um ídolo mesmo, né? Não era um santo devocional. Pra gente era, nossa, ele é São Francisco de Assis. E de repente ele é um santo maravilhoso. E com isso eu acabei me envolvendo com a igreja. Então eu trabalho com liturgia. E eu atendo assim as pessoas, sabe? E de repente alguém lá tá precisando de mim. Lá corro eu, ou às vezes vou para o hospital, ou às vezes vou na casa das pessoas. É mais assim, elas me fazem muito bem. É um tipo de assistência social? Mais ou menos. E o meu sonho de mais adulta foi de ser uma psicóloga, né? Para atender assim, favelas, periferia, porque eu acho que nesse mundo todo mundo tem direito a um psicólogo, sabe? Eu acho que todo mundo tem direito. Infelizmente nós não temos. Mas depois são tantos os obstáculos que você acaba desistindo. Todo mundo tem direito a teto, trabalho e psicólogo. Eu acho. Não, porque muitas vezes essas pessoas estão alojadas numa barraca, numa casinha pequena, mas estão alojadas. Mas o coraçãozinho está todo em lama, né? Vamos falar o que é verdade. Eu que dei aula para criança que chegou a ver pai ser assassinado na porta da casa dele. Então, na minha cabeça, isso é muito forte, sabe? O poder. E de vez em quando eu faço papel de psicóloga na minha casa, né? Chega alguém que fala, tô precisando conversar. Aí lá vai a Jalili, ué. Para alguma coisa a gente tem que servir. Pelo menos para ouvir o outro, né? E isso na Ordem Franciscana eu cresci muito aprendendo esse lado. Se eu já era assim, imagina agora. Graças a Deus, eu preciso crescer muito mais. Mas graças a Deus já tô melhorzinha. Já posso dizer que tô caminhando
porque a gente tem que caminhar toda hora, viu, menina? É muito bom ser feliz. Você, Agora- além da filha que faleceu, você ainda tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. O Carlos Roberto, que é o Júnior, ele é administrador de empresas, ele trabalha muito, é um rapaz de muito valor, que tem 2 filhos, que é o meu tesouro maior, que são meus netos, a Sofia e o Matheus. Aí eu tenho o Carlos Eduardo, que é publicitário e que trabalha muito lá com o irmão agora, porque eles resolveram ser construtores também. Então ele trabalha muito com o pai, com o irmão e com a irmã. E a minha caçula, que é arquiteta, a Carla Então Valéria. todo mundo está na mesma área. Todos eles trabalham juntos, é uma família muito unida. A única que é fora do contexto de construção sou eu. Mas eu falo para eles que eles têm que trabalhar para me gastar, entendeu? Não vou eu. E todos em Ubatuba? Todos em moram- Ubatuba. Vocês têm uma construtora. Temos a CNCNC. O que significa? CNC? Ah, o sobrenome do O seu nome é o sobrenome dos 3 filhos, né? São os 3 filhos. CNC. E daí, para privilégio, minha neta nasceu e ficou chamando Sofia Simões Sene. SSS, igualzinho. Ela e o Matheus são tudo de bom que Deus podia ter me enviado, além dos filhos.